António da Cunha Teles, um realizador que todos já conhecem, e muito bem, foi o realizador do Cerco, pois ele também veio assistir à estreia de Pedro Só, e vamos lhe perguntar o que pensa ele sobre este filme. Eu efetivamente já tinha visto o filme Pedro Só na Semana do Cinema Português em Nice e verifiquei nessa altura que o filme tinha sido extremamente bem acolhido, o que foi um pouco uma surpresa, porque o filme Pedro Só, como você sabe, como todas as pessoas que estão aqui esta noite viram, é um filme difícil, mas penso que com muito interesse e que efetivamente, aliás, uma segunda visão, como aconteceu para mim hoje, deu-me outros aspectos, outras leituras que uma primeira visão talvez não tivessem permitido. Eu penso que o cinema português, e neste caso o caso Pedro Só, é um exemplo bom, merece que o público venha para discutir, não somente para aplaudir e achar que é uma obra genial, porque o cinema português não é feito de obras geniais, é feito de filmes, neste momento, que procuram encontrar um caminho, que procuram discutir problemas com as pessoas deste país e, portanto, é preciso as pessoas Verem e pensarem. Exato, não é? Fernando Pernes, crítico de artes plásticas, vai-nos dizer como enquadra este filme, Pedro Só, no novo cinema português e como o acha sob o aspecto estético. Bom, parece-me um filme significativo, curiosamente é um filme que se reporta diretamente a uma experiência do Alfredo Tropa e que nesta mesma sessão foi documentada. Quero dizer com isto que o filme tem aspectos de uma obra de captação etnográfica, de definição de ambiente, sobretudo ao nível paisagístico. Dentro disso, ele é por vezes prejudicado por alguns desníveis fotográficos. Consequência de imaturidade, talvez, consequência de escassez de meios de realização também. Filme etnográfico potencial, ou filme que aproveita uma experiência desse tipo, parece-me que este Pedro Só propõe uma outra dimensão cinematográfica que o Tropa pode vir a explorar futuramente. Há nele algo de um filme pícaro, do que poderia ser uma corrente de ligação entre este novo cinema português e um cinema que, por exemplo, os espanhóis fazem e que tem, por exemplo, no Buñuel, o seu maior mestre. Para além disso, acontece que, sendo em função destas características um filme de ambição moderna, nem por isso deixa de se ressentir de um argumento base sempre subjacente, argumento base de uma poética de autoridade, uma certa retórica neorrealista, que o Tropa muitas vezes neutraliza, que aqui além também não consegue inteiramente ultrapassar. Mas isso eu atribuo à sua própria maturidade e que ele será capaz de alcançar resultados mais positivos, a isso creio com certeza, e parece-me que de qualquer modo este filme, desde já, pode ser garantia do seu futuro de cineasta. Alfredo Tropa, um nome conhecido de todo o público também, realizou já diversas curtas-metragens, cerca de 13. Pedro Só é a sua primeira longa-metragem, pois o filme esteve já em Nice, onde teve um ótimo acolhimento e foi agora estreado em Lisboa. Vamos falar com Alfredo Tropa e perguntar-lhe, em primeiro lugar, depois de ter realizado tantas curtas-metragens, como é que se sentiu a realizar uma longa-metragem? Surgiram muitas dificuldades? Muitas, imensas, quer dizer. A coisa passou-se totalmente ao contrário daquilo que eu esperava. Eu julgava que tinha, digamos, um grande calo, passo o termo, por ter realizado muitos filmes de curta-metragem. Acontece que quando fui fazer o primeiro filme de longa-metragem a coisa se passa totalmente diferente, porque no fundo as curtas-metragens para mim têm sido cenas, ao fim e ao cabo acabam por ser, se quiser, se puder admitir essa comparação, uma espécie de cena de um filme de longa-metragem. Quando passei para a longa-metragem, aí talvez me tenha enganado, porque essas próprias cenas têm de ter ligação umas com as outras, portanto tive extremas dificuldades. Portanto, não são estanques, tem de haver Não são estanques, têm de ser ligadas umas às outras e às vezes a cena é muito bonita isoladamente, como se fosse uma curta-metragem, mas não funciona sobre o ponto de vista de longa-metragem. Quanto à adaptação, como é que decorreu o seu trabalho de adaptação? Foi uma coisa terrível. Era o Afonso Praça, o Assis Pacheco e eu. Durante longos meses discutimos
os três, a maneira de adaptar o romance do Manuel Mendes ao cinema. Infelizmente, o Manuel Mendes já não era vivo e, portanto, já não podemos contar com a sua ajuda. Mas não tiveram nunca a colaboração dele ainda no princípio? Durante o primeiro mês, o Manuel Mendes ajudou-nos e ele, aliás, havia partes do livro que não tinham sido publicadas, digamos, e determinados episódios e que ele forneceu os manuscritos. O Manuel Mendes estava de acordo digamos, com a interpretação que nós dávamos da personagem e, enfim, a maneira como encarávamos o filme. Quanto à escolha de música e de intérpretes, como é que se processou essa escolha? A escolha de intérpretes foi extremamente difícil, porque a Ana sabe também como eu que não há atores de cinema em Portugal. Há atores de teatro, mas há, por exemplo, uma grande falta de personagem, quer dizer, a gente pode dizer há 50 ou 60 atores de teatro, mas de determinadas idades, com determinado tipo de feições, há poucos. De maneira que a escolha é sempre extremamente reduzida. Encontrei o António Montes, o Jorge Ramalho, que vinham, aliás, do teatro universitário, aliás, agora são profissionais, mas, enfim, suponho que se eles cometeram alguns erros na interpretação, esses erros foram devidos à minha má direção de atores. Portanto, mas teve com certeza, creio eu, dificuldades ao dirigi-los, porque normalmente um ator de teatro, pois, se não está treinado para trabalhar em cinema, se não está preparado para isso, e aqui é natural que isso aconteça muitas vezes, uma vez que o nosso cinema tem sido produzido em escala muito reduzida, portanto os atores também não estão calhados nesse trabalho. Surgiram-lhe com certeza dificuldades para dirigir os atores? Surgiram muitas, mas tudo aquilo que está no filme foi feito com uma extraordinária boa vontade, tanto pela parte dos atores como pela parte dos técnicos. Os atores, é o caso, por exemplo, do António Montes, submeteram-se a coisas que eu acredito que muitos atores mais conhecidos e profissionais não seriam capazes de submeter. Obrigada, Alfredo Tropa. Obrigado, e depois resta-nos dizer que Pedro Só é mais um filme português, mais um filme que interessa ver e que, sobretudo, interessa que seja reconhecido e recompensado o trabalho que muitos dos novos cineastas têm tido. Este trabalho que seja, sobretudo, reconhecido e recompensado com o apoio do público.